Um em cada 100 bebês nasce com alguma cardiopatia congênita. Essa é uma estimativa mundial. Trazendo para os números do Brasil, a gente tem quase 30 mil bebês cardiopatas por ano nascendo no país. Infelizmente, eu já passei por situações assim. Nós já perdemos bebês em que assim, a equipe estava do lado de cá, na ponta, esperando que essa criança chegar e essa criança não conseguiu chegar a tempo, né? Ou quando chegou, infelizmente, ela já estava numa condição tão crítica que não deu para fazer nenhuma intervenção. Eles vão te falar, eu brinco que esses bebês vão mostrar de alguma forma que o sangue não está chegando no pulmão, o sangue não está chegando no corpo. Salve, amantes da pediatria! Sejam muito bem-vindos ao Pé de Moleque. Hoje é dia de conteúdo, nós vamos falar de cardiopatias congênitas, do diagnóstico, da triagem neonatal e o que o pediatra precisa fazer quando está frente a um bebê que acabou de nascer com suspeita de cardiopatia crítica. E para falar desse assunto, o meu amigo que é cardiologista pediátrico, o Dr. Wagner Nobloch. Wagner, seja muito bem-vindo, o Espaço Pé de Moleque é todo seu, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Cris. Um grande prazer, uma honra estar aqui contigo. É muito bom aceitar esse convite. Estou feliz demais de estar voltando para o Espírito Santo. Para quem não sabe, eu ainda vou contar essa história rapidamente aqui. Fiquei 10 anos fora, mas a gente é amigo desde antes. Fiz a minha formação como cardiologista, como cardiopediatra e como ecocardiografista em São Paulo, no Dante Pazzanese. Mas antes disso, teve a minha formação aqui no estado, medicina na UFES, pediatria aqui no Hospital Infantil de Vitória. Estou feliz de estar voltando para o estado, feliz de estar aqui contigo. E eu adoro conversar sobre cardiopatias congênitas, então tô aqui à tua disposição. Beleza. Você falou aí, assim, a gente já é amigo há muitos anos, desde a sua formação lá atrás, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, dar plantão junto. A gente acabou separando por conta das formações. Eu fui primeiro para São Paulo, depois voltei. Você foi, está voltando agora. Nós também estamos muito felizes com a sua volta aqui para o Espírito Santo. Um bom retorno para você. Obrigado. E eu tenho certeza que você está trazendo muito conteúdo para dividir com a gente sobre cardiopatias congênitas. O Wagner, é o seguinte, cara. Quando a gente fala cardiopatia congênita, a maioria dos pediatras já começa a tremer nas bases. Não é para tanto, né? Não precisa disso. É preciso ter um pouco de conhecimento para saber o que precisa fazer antes mesmo de você ser acionado, do cardiologista ser acionado, não é isso? Então, acho que é isso que a gente precisa passar hoje aqui, tá bom? Agora, bora começar falando de cardiopatia congênita. Para falar do início, a gente precisa falar de diagnóstico. Aonde começa o diagnóstico da cardiopatia congênita? Ou melhor, quando deve ser feito o diagnóstico de cardiopatia congênita? Fala um pouco disso para a gente. Ótimo, excelente o questionamento, porque é algo que eu gosto muito de falar e é extremamente importante. O diagnóstico precisa ser o mais precoce possível. O diagnóstico da cardiopatia congênita hoje, a gente entende que o ideal é que ele seja feito intraútero. Então, é o que a gente chama de diagnóstico fetal através do ecocardiograma fetal, que é um exame que idealmente é feito pelo cardiologista pediátrico, também pode ser feito por outros profissionais que estão habilitados a fazer o diagnóstico de cardiopatias na vida fetal. É um exame feito, tem um período específico para ser realizado, entre 22 a 28 semanas da gestação. É uma janela de avaliação. É diferente do ultrassom obstétrico, que você pode realizar durante toda a gestação, com diferentes pontos ali de abordagens. O ecocardiograma, ele também pode ser feito antes ou depois desse período que eu citei, mas essa é uma janela muito boa para avaliação do coração. O bebê está num tamanho ideal para a gente conseguir avaliar todas as estruturas, não está nem tão pequenininho e também não está já com toda a estrutura óssea formada, o que geraria muita sombra acústica e atrapalharia essa avaliação. Então, é um momento que a gente consegue avaliar a estrutura do coração, a anatomia, mas também toda a função, toda a avaliação de fluxos, entrada e saída, todos os vasos ao redor do coração. E aí sim a gente já consegue estabelecer com uma segurança extremamente elevada o diagnóstico das principais cardiopatias, especialmente as cardiopatias críticas, né? Aquelas cardiopatias que terão ou impacto já na vida intrauterina ou impacto neonatal e que aí vão precisar de uma intervenção.
Tá? A gente sabe que, assim, no pré-natal já tem bem definido quantos ultrassons precisam fazer, qual a data de fazer esse ultrassom, e tem lá a ultrassom morfológica, né? Hoje, qual é a recomendação de se fazer ecofetal? É para ser feito em todas as gestantes ou só naquelas em que, durante o morfológico, o obstetra ou o radiologista que está fazendo ultrassom detecta alguma alteração cardíaca? A mãe pode se sentir segura de que não tem cardiopatia fazendo só ultrassom obstétrica, morfológica? Qual que é a recomendação hoje das sociedades, aí, talvez de cardiologia, de pediatria, para se fazer o ecofetal durante o pré-natal? Ponto polêmico. Muito boa pergunta. À luz da literatura mundial, fazendo então uma avaliação macro, para depois a gente chegar na nossa realidade efetivamente, o ideal é que toda gestante faça o ecocardiograma fetal. Faça toda a avaliação obstétrica, seja com obstetra, com o especialista em medicina fetal, radiologista, que vai fazer a avaliação de todos os órgãos e sistemas, inclusive do sistema cardiovascular. Mas aí, como as cardiopatias congênitas são as malformações congênitas mais comuns, né, em torno de 30%, 40%, dependendo da literatura. Você está falando de maneira geral, assim, de todas geral. as malformações que podem acontecer no feto? Só as do coração são cerca de 30% a 40% as cardiopatias congênitas. Exatamente. É a principal. É muito alto, né? É muito alto. Então, é importante que a gente descubra, né? Sim. Então, existem muitos fetos cardiopatas que passam por essa avaliação, essa triagem que é feita com o morfológico. Por quê? O morfológico não tem o intuito de ser um exame detalhado de todos os órgãos e sistemas. É claro que isso depende muito do avaliador, né? O ultrassom é extremamente dependente do avaliador. Então, muitos colegas extremamente capacitados vão conseguir fazer uma avaliação muito bem detalhada do coração e já definir que existe ali uma cardiopatia ou definir que não existe uma cardiopatia e vão tranquilizar a gestante quanto a isso. E aí são casos que essas gestantes acabam não indo para o ecofetal, não indo para o especialista, até porque elas não têm nenhum outro fator de risco adicional. E existem aquelas situações em que a gestante já tem fator de risco, que é, por exemplo, né, uma alteração no primeiro morfológico do primeiro trimestre, um aumento lá na translucência nucal, uma avaliação de refluxo na válvula tricúspide, por exemplo, um bebê com suspeita de alguma síndrome genética, suspeita de alteração extracardíaca. Ele está fazendo os ultrassons normais, alguma alteração levou à suspeita de que possa ser um bebê que tenha alguma malformação, por ser uma suspeita de síndrome, alguma coisa. Então, esse é o candidato a fazer. Esse, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, tem que fazer. Nenhuma. Mesmo que ele não tenha a suspeita de cardiopatia inicialmente, ele precisa fazer o ecofetal. Agora, às vezes, a mãe tem uma comorbidade, a principal delas é o diabetes, por exemplo, e algumas outras doenças crônicas mais incomuns. Todas essas mães, as mães reumatológicas, lúpicas, por exemplo. Então, existem uma série de doenças maternas que vão levar à indicação do ecofetal também. Acho que o diabetes aqui, tanto pré quanto gestacional, são indicações muito bem seguras e estabelecidas do exame. E aquelas gestantes que têm uma idade materna avançada, né, que aí é definido pela própria obstetrícia. Então, pelas diretrizes ainda atuais, existem aquelas listas de recomendações daquelas gestantes que são obrigadas a fazer o ecocardiograma fetal, em que é uma situação de que o coração fetal precisa ser avaliado com muito detalhe pelo especialista. Agora, no nosso país, agora trazendo para a realidade local, a gente tem legislação aqui de 2 anos, mais ou menos, uma legislação federal que obriga, por exemplo, no SUS, a que toda gestante tenha acesso a 2 ultrassonografias morfológicas e um ecofetal. A gente sabe que essa não é a realidade, vai demorar muito para a gente conseguir atingir essa realidade, mas seria realmente o mundo ideal, porque o diagnóstico precoce, além de trazer
apoio, a possibilidade de um apoio emocional e psicológico para essa família desde muito cedo, ele traz a possibilidade de planejamento desse parto e o planejamento dos cuidados iniciais desse bebê. Legal. Chegando aí, ó, a lei, estou até com ela aberta aqui, Lei 14.598 de 2023. Pronto. Só que qual que é o problema? No corpo desta lei, né, qual foi a intenção de criar essa lei? De justamente ampliar, né, o ecofetal nos serviços públicos de saúde, porque no serviço privado, né, os obstetras já têm caminhado para fazer o ecofetal de uma maneira geral, pelo menos na maioria dos casos a gente vê isso, né? Uhum. Mas isso deveria ser ampliado para o SUS, né, dada a importância de se fazer o diagnóstico da cardiopatia precoce. O problema é que no corpo dessa lei está lá que os serviços de saúde vão oferecer o ecofetal de acordo com a disponibilidade orçamentária. Então é o seguinte, ele regionalizou e disse que cada serviço tem que ver se tem grana para instituir o ecofetal como um exame para todas as gestantes no pré-natal. É o que você falou, na realidade do Brasil, infelizmente, nós estamos longe de ter essa possibilidade. Então, isso nos preocupa muito, né? Tanto a vocês, cardiopediatras, né? Quanto a nós, intensivistas pediátricos, neonatologistas, porque nós é que vamos pegar esse bebê depois que nasce, né? E, assim, um bebê que nasce sem o diagnóstico de uma cardiopatia e ele descompensa, é muito mais difícil de manejar, justamente porque a gente não se programou. E aí é justamente nesse ponto que eu quero te perguntar agora, assim, qual é o grande objetivo, a grande vantagem de se ter o diagnóstico ainda intraútero de uma cardiopatia congênita crítica? O que a gente pode fazer por essa gestante ainda, não estou nem falando do bebê que nasceu, né? Para a gente dar todas as condições para esse bebê, para que ele nasça bem, para que ele tenha um suporte. O que tem que ser feito quando é diagnosticado uma cardiopatia congênita? Acho que são inúmeras vantagens já muito bem estabelecidas, sobretudo nos locais mais desenvolvidos que já têm essa rotina há muito tempo. Essa legislação, obviamente, tem todo o cunho político que a gente sabe, mas ela também foi, de certa forma, baseada na realidade internacional, né? Uhum. Então, aquela gestante que tem o seu bebê já diagnosticado com uma cardiopatia, primeiro a gente vai definir se é uma cardiopatia com impacto já na vida intrauterina ou não. Se é uma cardiopatia que vai evoluir com uma insuficiência cardíaca intrauterina, fetal, com risco de dropsia, inclusive, ou até de óbito fetal. Uhum. E aí, são poucos os casos ainda, mas existem essas cardiopatias, uma anomalia de Epstein com a apresentação neonatal, um bebê que vem a desenvolver a insuficiência cardíaca por motivos extracardiopatia congênita, né? Que a gente também possa intervir já na vida intrauterina. Então, primeiro ponto é esse. Existem algumas intervenções clínicas possíveis, através de medicações mesmo pelo uso materno. Existem algumas cardiopatias pontuais em que é possível fazer intervenção intraútero, a intervenção percutânea intraútero. O que é isso? Fazer um cateterismo no bebê dentro da barriga da mãe. Isso é possível, é feito em alguns serviços, muitos serviços fora do país, e aqui no Brasil a gente já faz em 2 serviços em São Paulo. Então, ainda é muito restrito para a gente aqui na nossa realidade, né? Extremamente restrito, mas é algo que em algum momento... Sim. E essas, pelo que você está falando, são a minoria das cardiopatias graves que a gente tem, assim, né? Felizmente, a minoria das cardiopatias, você está aqui como a transposição das grandes artérias, onde a gente precisa abrir ali o septo interatrial, melhorar a mistura de oxigênio, da mesma forma como a gente já faz depois do nascimento em alguns bebês. Os bebês com a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, é o mesmo objetivo de abertura do septo interatrial, ou 2 indicações que aí são mais frequentes ainda de intervenção fetal, que são as estenoses valvares críticas, tanto a pulmonar quanto a aórtica. Então, é possível fazer a valvoplastia da válvula pulmonar e da válvula aórtica, porque a gente muda a história natural da cardiopatia desde a vida intrauterina. Então, um bebê que poderia evoluir para uma hipoplasia de cavidade ventricular, seja direita ou esquerda, não vai evoluir. Ele vai ser um Você abre a via de saída, você permite o desenvolvimento tanto da via de saída quanto da câmara direita e esquerda, dependendo de onde faz você... o órgão. E
onde o coração passa, ele desenvolve Sim. aquela estrutura. Então, a gente precisa garantir o fluxo fisiológico fetal. Então, é importante que essas obstruções graves sejam corrigidas oportunamente, né? E nessas situações, que são as obstruções críticas, a gente precisa já resolver o quanto antes. Então, coloquei aqui algumas indicações que ainda não estão ao alcance de todos, mas para a gente já entender que isso existe. Não é em campo de ciência, de pesquisa. Isso já é realidade em alguns locais. Mas eu acho que o principal benefício prático, que aí a gente consegue aplicar em larga escala, primeiro é trazer essa família para o cuidado de um bebê que vai precisar de muita atenção desde o começo. O diagnóstico de qualquer doença que é desafiadora e que possa ser uma doença ameaçadora à vida, ele impõe uma série de questões para a família, emocionais, psicológicas, sociais, econômicas. Então, a gente já começa a fazer esse trabalho no pré-natal. Inclusive, o ideal, quando a gente tem o diagnóstico da cardiopatia congênita, é que essa família passe com o cardiologista pediátrico antes do bebê nascer, para que todo esse planejamento seja feito. E aí a gente vai para a segunda etapa, onde esse bebê vai nascer. Ótimo, muito bom esse ponto. E se esse bebê pode nascer a termo, se esse bebê pode nascer de parto normal ou parto cesárea. E aí, vou esperar a próxima pergunta aqui. Maravilha. A gente tem uma máxima no transporte do bebê crítico dentro da neonatologia, que é assim, é muito melhor transportar ele no forno do que transportar depois que nasceu. Então, assim, se você tem um bebê crítico que vai nascer, você já sabe disso, então é melhor que a gestante vá até o serviço e já tenha esse parto no serviço em que tem um atendimento especializado de cardiologia. Porque se ele nasce em uma maternidade que não tem, para você fazer o transporte desse bebê depois, você pode se complicar. Porque às vezes o bebê vai entrar numa instabilidade clínica, uma instabilidade hemodinâmica, que às vezes não te permitiria o transporte. Infelizmente, eu já passei por situações assim. Nós já perdemos bebês em que assim, a equipe estava do lado de cá, na ponta, esperando que essa criança chegar e essa criança não conseguiu chegar a tempo, né? Ou quando chegou, infelizmente, ela já estava numa condição tão crítica que não deu para fazer nenhuma intervenção. E era uma criança passiva de correção. Então, assim, justamente porque não teve o diagnóstico pré-natal, o diagnóstico intraútero. Então, assim, é devastador para a família, para a equipe médica, né? Então, eu vejo o quanto o diagnóstico intraútero é importante, né? A gente que trabalha pegando esses bebês que nascem, a gente percebe isso, né? Sobre via de parto, né? Isso aí talvez a gente não consiga discutir muito aqui, mas de uma forma geral, né? A cesárea é um ambiente mais controlado para aquelas cardiopatias que são realmente muito críticas e que precisam nascer. Mas a via de parto, assim, na regra geral, vamos dizer assim, não seria um impeditivo também para ter um parto normal numa criança com cardiopatia, seria isso? Sim, exatamente. Para fazer um pequeno comentário em relação aos centros de referência, as maternidades, né? Isso já foi muito bem estudado lá fora. Eles compararam serviços que tinham maternidade com serviços que eram apenas centros que recebiam os pacientes críticos. E, sob todos os aspectos, é melhor que os bebês nasçam, os bebês críticos nasçam onde já exista todo o suporte. A gente não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Não é a realidade da maioria dos locais, mas isso é uma verdade que a gente não pode fugir dela. Agora, geralmente os bebês cardiopatas, eles têm uma evolução muito favorável e muito tranquila durante a vida intrauterina. É raro a gente precisar fazer uma intervenção na vida intrauterina. São poucos os casos, felizmente. Então, só lembrando um dos motivos, né, que o Dr. Wagner está falando aqui, os colegas pediatras, a gente tem que lembrar que a circulação fetal ela é diferente da circulação neonatal. Existe toda uma tempestade de transformações, principalmente respiratórias e hemodinâmicas, que tem que acontecer, que a gente chama justamente da transição fetal e neonatal. E é justamente aí em que as cardiopatias vão se manifestar, e não na vida intrauterina, não é isso? Exatamente. A circulação fetal, ela foi feita, né, para todas as situações, inclusive as cardiopatias mais graves. Então, é muito incomum um bebê descompensar tendo a circulação fetal atuando. E a transição fetal neonatal é
a maior alteração hemodinâmica que nós passamos na vida. Nem uma cirurgia cardíaca de muitas horas de duração com circulação extracorpórea mimetiza A complexidade, do nascimento, né? Então, é justamente aí que todos os sinais e sintomas começam a aparecer, principalmente depois de algumas horas de vida. Esses bebês, como a gente vinha comentando, geralmente podem nascer a termo. A indicação ela é mais obstétrica do que cardiológica. Ok. E a via de parto também é muito mais obstétrica do que cardiológica. O que a gente diz, né? Quando o bebê é grave, crítico, e a gente precisa que a equipe esteja preparada, às vezes a gente precisa que o cirurgião esteja de sobreaviso, que o hemodinamicista esteja de sobreaviso, o ecocardiografista. É muito mais fácil ter tudo isso no horário comercial, né? Num horário marcado, do que um parto normal às 3 horas da madrugada, de domingo para segunda-feira. Então, muitas vezes, as cesáreas são feitas para garantir a segurança não só do bebê, mas de toda a equipe também, né? É uma conveniência que faz sentido. Agora, não faz muito sentido a antecipação para nascer um bebê, às vezes, prematuro, 34, 35 semanas, por conta da cardiopatia. São poucos os casos em que a gente vai indicar a antecipação. A gestação tem que transcorrer normalmente, independente da cardiopatia. Sim. Maravilha. Muito bem. Estamos chegando agora no momento do parto. Vai nascer um bebê, sabidamente, com uma cardiopatia que pode descompensar logo no nascimento, que são as chamadas cardiopatias críticas. Tá? Primeiro que eu queria que você esclarecesse uma coisa. É assim, toda cardiopatia é para ter todo esse controle, todo esse cuidado, é para tratar como um bebê crítico? Ou tem certas cardiopatias que precisam realmente nascer dessa forma que nós estamos falando, com toda a equipe cirúrgica e hemodinâmica, intensivista, de neonatais, todo mundo está preparado para receber? Ou tem cardiopatias que podem nascer tranquilamente na maternidade, que possivelmente não vai descompensar no início? Só fala um pouquinho para a gente assim, o que é uma cardiopatia crítica e a cardiopatia não crítica? Só para a gente entender, porque a partir daqui a gente vai ter que dividir a atenção desses bebês em grupos diferentes, né? Sim, são caminhos totalmente diferentes. É justamente esse o papel do diagnóstico precoce, né? O papel do diagnóstico intraútero. Desenhar esse planejamento, né? Com toda a equipe, né? Mesmo que esse bebê não nasça no centro de referência, isso já está razoavelmente planejado no melhor dos cenários. Mas a gente tem uma estimativa, para te dar esse número, a incidência de cardiopatia congênita, eu já citei que é a malformação congênita mais comum de todas, a gente sabe, a gente está no mês de junho, no mês de grande conscientização das cardiopatias congênitas. Nós temos até o dia 12 de junho. Já há muitos anos aqui no Brasil. Que é o dia daqui ou nacional? Nacional de conscientização das cardiopatias congênitas. Foi inspirado em comemorações, celebrações internacionais também. Por isso que é no Dia dos Namorados, para fazer essa conscientização em relação à ligação entre a mãe e o feto, entre a equipe e o feto, digamos assim, o amor, né, coração, fazendo essa alusão. Legal. Tanto que nos Estados Unidos é comemorado em fevereiro, no Dia dos Namorados lá, né? Sim, e aqui em junho. E é muito importante essa conscientização porque envolve realmente muitas equipes, né? Muitos profissionais, não é só o cardiopediatra. 1 em cada 100 bebês nasce com alguma cardiopatia congênita. Essa é uma estimativa mundial. Trazendo para os números do Brasil, a gente tem quase 30 mil bebês cardiopatas por ano nascendo no país. Em torno de 80 a 100 bebês por dia. É um bebê a cada 20 minutos no Brasil. Com cardiopatia? Com cardiopatia, tá? Nossa, preciso ficar assustado. Não é esse o objetivo, porque não vai nascer bebê cardiopata sempre no teu plantão. E vai também nascer bebê cardiopata e você vai ficar tranquilo. Por quê? Em torno de 30% dos bebês cardiopatas é que terão uma cardiopatia crítica ou grave. A gente já vai explicar. A cardiopatia que não é crítica e não é grave, isso idealmente é definido junto ali, intensivista e cardiopediatra, não precisa de nenhum cuidado maior. É uma sala de parto como qualquer outra e esse bebê vai ser seguido depois
pelo especialista, vai fazer o eco oportunamente depois, às vezes nem na maternidade vai precisar fazer esse eco. Agora, os bebês que cardiopatia crítica ou grave precisam ter todo um suporte a mais. Cardiopatia crítica é toda a cardiopatia em que o fluxo pulmonar ou o fluxo sistêmico dependem totalmente do canal arterial. Então, são as cardiopatias canal dependentes, tá? Então, todo o espectro de cardopatias que tem atresia pulmonar ou estenose pulmonar crítica, aqui entram várias cardiopatias, tá? Tem um grupo grande de cardiopatias. Independentemente da anatomia de base, a fisiopatologia vai ser a mesma. O sangue só chega no pulmão através do canal arterial, ponto. Ou o sangue só vai chegar no corpo, né? E aí da parte do canal arterial para baixo, né? Só vai chegar nessa parte inferior do corpo através do canal arterial. Então, essas são as cardiopatias críticas, porque o bebê nasce, algumas horas depois, geralmente, o canal vai fechar, né? A gente sabe que é o fisiológico, e aí sim esse bebê vai entrar em colapso circulatório, se não tiver o diagnóstico, se não tiver com a prostaglandina. Então, ele depende do canal arterial. E o que é cardiopatia grave? São as cardiopatias que têm uma complexidade estrutural, anatômica, eventualmente elas fazem muita mistura de sangue ou dependem de mistura de sangue, mas não existe esse componente de dependência total ao canal arterial, tá? Acho que um dos principais exemplos é a própria transposição das grandes artérias. Ela, por incrível que pareça, não é uma cardiopatia que depende integralmente do canal arterial. O canal ajuda muito na fisiopatologia dessa cardiopatia, mas é possível que o bebê sobreviva sem o canal arterial, tendo outras fontes de mistura de sangue. Um shunt, principalmente na CIA, se ela não for restritiva, né? Se conseguir fazer o fluxo todo por ali, né? Exato. Então, e outras cardiopatias também que podem desenvolver precocemente insuficiência cardíaca, que aí podem ser consideradas como cardiopatias graves. Mas o bebê não está em risco iminente de morte ali logo nos primeiros dias de vida, né? Então, as críticas são só as dependentes do canal arterial. Certo. Então, assim, a maioria das cardiopatias vai nascer lá uma CIA, vai nascer uma CIV, ou até mesmo um DSAV, um falô que a gente chama de boa anatomia, que não tem grande obstrução ao fluxo, né, a via de saída ali do VD. Essas cardiopatias, elas não vão precisar de intervenções específicas ao nascimento. Não é isso? O que seria uma intervenção específica? Por exemplo, como você falou aí, né, o TGA, a transposição. Quando o bebê nasce de uma TGA e que não tem uma comunicação intra-arterial suficiente, ele vai ficar com a circulação ali em paralelo, principalmente se não tiver um canal grande o suficiente para fazer shunt. Então, às vezes, ele precisa ser submetido quase que imediatamente a uma intervenção por hemodinâmica, não é isso? Para abrir esse septo intra-atrial. Então, é só um exemplo de uma intervenção precoce que precisa ser feita uma cardiopatia crítica. Daí a importância de se fazer o diagnóstico ainda intraútero dessa cardiopatia, né? Mas o pediatra clínico, tá lá o pediatra, o intensivista, o neonatologista, eles estão de plantão, vai nascer um paciente com uma cardiopatia crítica, né? Ou, na maioria dos casos, você está no seu plantão e nasce uma criança, né? E que começa a desenvolver sinais ali que te indicam que possa ser uma cardiopatia crítica, uma criança com uma cianose que não melhora, um desconforto respiratório que não melhora, que não é justificado, por exemplo, pela parte pulmonar, né, da transição fetal neonatal, alteração de pulsos, né, membros superiores e inferiores, e você, essa criança pode ser realmente uma criança cardiopata, que está com uma cardiopatia crítica, e aí ela vai precisar do canal aberto, não é isso? Então, qual que é a principal intervenção que o pediatra precisa fazer antes mesmo de acionar o cardiologista? O que vai salvar a vida dessa criança? Esses bebês com suspeita de cardiopatia crítica, sem diagnóstico nenhum, né, prévio, com suspeita de cardiopatia crítica, eles vão te falar. Eu brinco que esses bebês vão mostrar de alguma forma que o sangue não está chegando no pulmão, o sangue não está chegando no corpo. Então, são essas manifestações que você comentou. O bebê vai ficar realmente muito cianótico, incompatível com o quadro pulmonar esperado, de todas as alterações que os bebês podem fazer, os recém-nascidos podem fazer, ou o bebê vai ter sinais de má perfusão sistêmica tecidual. E lembrando que
os pulsos muito reduzidos ou a própria hipotensão são sinais bem tardios, Sim. né? Então, o bebê vai mostrar outros sinais Sim. antes disso. A suspeita, você não tem certeza, você está só suspeitando que possa ser uma cardiopatia crítica. A gente precisa ter um acesso venoso seguro, em geral é umbilical, e o início imediato da prostaglandina. Então, na menor suspeita de cardiopatia congênita crítica, prostaglandina, tá? Só para os pediatras entenderem, é o Alprostadil ou Prostin, né, que é o que a gente tem no mercado. Então, tem que ligar logo o Prostin em infusão contínua para manter esse canal aberto, não é infusão contínua, a gente começa geralmente na menor dose possível, 0,01 micrograma quilo minuto, pode ser uma dose bem pequena, geralmente já é o suficiente para manter esse canal arterial ali aberto. A gente vai titulando essa dose conforme a clínica da criança, mas é muito incomum a gente precisar de doses altas. Geralmente, quando a gente demora muito a iniciar a medicação e o canal já fechou, você precisa recrutar o canal arterial de alguma forma, porque ele vai fechando, vai sofrendo uma necrose ali da camada íntima do próprio canal por estímulo do próprio oxigênio, né, da própria oxigenação, o principal estímulo para o fechamento do canal arterial. E ele vai fechando em cone, né, do coto pulmonar para o coto aórtico. Então, ele não colaba de uma vez. Sim. Então, é possível fazer o recrutamento do canal com medicação. Então, o bebê não responde na dose mínima, você vai aumentando. Qual é o cuidado, né, ao ser titulada essa dose? O bebê precisa ter, geralmente, uma via aérea garantida, porque doses mais elevadas da prostaglandina, do Prostin, podem levar a uma hipoventilação, a própria apneia, né? E o Prostin, ele vasodilata o tecido ductal do canal arterial e todos os outros vasos. Então, o bebê vai ficar hipotenso também. Então, a gente precisa ter essa ciência de que isso pode acontecer. O bebê vai ficar com aquele aspecto de vasodilatado, vermelhão, Fica né? bem vermelhão. Inclusive, a hipertermia é um outro sinal que pode acontecer, principalmente nos bebês que usam por muitos dias. E aí, ligou o Prostin, é uma corrida contra o tempo no bebê que não tem diagnóstico. Sim. Tem que acionar todo o teu protocolo aí de onde você trabalha. Se o seu serviço faz o diagnóstico, né? Então, tem a pessoa que faz eco ou Então, primeira providência, ligou o Prostin, Prostin, garantiu que o bebê vai viver. agora eco. Agora eco, porque a gente precisa saber exatamente a gravidade, né? A complexidade dessa anatomia para a gente identificar os próximos passos. Será que a gente precisa fazer alguma coisa de imediato? Ele, de fato, é dependente do Prostin, né? É dependente do canal arterial ou não? Ele descompensou? Tem alguma outra coisa ali que justifique essa descompensação ou não foi uma descompensação hemodinâmica, né, cardiológica? A gente já afasta essa questão. Geralmente, quando a gente liga a prostaglandina, a gente acerta, tá? Eu te digo que é muito melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Liga a medicação, aciona o teu fluxo. Se o teu fluxo for transferir o bebê, que seja, né, que vá para a regulação e seja transferido. Estabiliza a parte hemodinâmica, estabiliza a parte respiratória e transporta para o serviço de referência. Exato. Até, às vezes, pode acontecer desse bebê chegar lá no serviço de referência e de fato, a cardiopatia é descartada. Ótimo. Melhor dos mundos, né? Vamos caçar outra causa aí, né? Isso. Então, não tem demérito nenhum em relação a essa alta suspeição, né? Porque não fazer nada pode ter um preço muito alto. Sim. Essa uma discussão que rolou algum tempo atrás, serviço que nós trabalhávamos juntos, inclusive, que foi uma discussão de gestão junto da farmácia, se manteriam ou não prostaglandina, Prostin, no estoque, né? Porque é uma medicação de alto custo, né? E eles diziam, não, mas o número de cardiopatias que nascem aqui com a gente é muito pequeno, então a gente vai ter isso à distância, né? E se a gente precisar, a gente vai buscar no outro serviço. Eu falei, mas não dá tempo. Porque se a criança descompensa e realmente é uma cardiopatia crítica, está fechando o canal, você tem que ligar imediatamente o Prostin. Né? Mas, sim, em relação a esse imediato que eu disse aqui também, não é, inclusive, o mais comum as crianças que nascem sem diagnóstico já descompensarem logo de cara, né? Às vezes, como que funciona essa criança? A criança que nasce relativamente bem,
faz um desconforto precoce, você atribui esse desconforto justamente a adaptação da transição fetal neonatal. Não, essa é uma condição ventilatória, ela vai melhorar e tal. Essa criança vai para o alojamento conjunto, passa lá suas primeiras 24 horas, né, assim, e daqui a pouco você vai lá reavaliar essa criança de chão, porque a criança não está conseguindo mamar, porque a criança continua ainda taquipneica, com um pouco mais de esforço, às vezes já tem um pouquinho de sudorese. Então, é uma criança que descompensa ali no alojamento conjunto, né? Então, isso é muito comum de acontecer. E aí, os colegas que trabalham no alojamento conjunto, às vezes não têm. Também, a gente está pensando no Brasil, né? Sim. Muito heterogêneo. Vou dizer que vou nem falar assim, não temos neonatologistas em todas as maternidades, porque isso seria um luxo, mas a gente não tem pediatras em todas as maternidades do Brasil. Então, às vezes, nós temos médicos, né, que não têm a expertise, a experiência de talvez fazer o diagnóstico da insuficiência cardíaca, que ela é muito sutil nesse início dessa criança que foi para o alojamento, né? Às vezes uma criança que não está mamando, esse é o único sintoma que ela está te dando ali na hora, né? E talvez não tenha essa expertise justamente de pensar que isso pode ser uma cardiopatia congênita. É aí que a gente perde o time. Então, eu acho que esse episódio que a gente está gravando aqui agora está trazendo muito essa lição também para os colegas que trabalham lá, para despertar nesses colegas de que a cardiopatia congênita ela é muito mais frequente do que se imagina, né? E tem que se pensar nesse diagnóstico como diagnóstico diferencial. E uma vez que você pensou nesse diagnóstico, imediatamente você tem que correr atrás do prostim e do eco para fazer o diagnóstico. Às vezes, se não vai ter condição de fazer no serviço, providenciar o quanto antes o transporte dessa criança para um centro de referência, né? Então, assim, essa que é a minha grande preocupação, porque aqueles que nascem num centro já especializado, em que você tem uma maternidade de alto risco, com equipe de neonatologistas ou pediatras bem treinados, equipe de cardio de prontidão, a coisa acontece, né? Ela flui, né? Ela acontece de maneira mais tranquila, assim, e a gente consegue estabilizar esse bebê. Mas realmente me preocupa justamente os bebês que nascem sem diagnóstico nos interiores, nas periferias, onde não tem serviço. Então, estou deixando aqui o nosso apelo, né, meu e do Dr. Wagner aqui, para essa conscientização, para a gente ampliar justamente o diagnóstico pré-natal da cardiopatia congênita e a gente direcionar esse bebê. É isso. E assim, não é tão complexo de se conduzir uma criança com cardiopatia para quem é treinado, né? Porque a estabilização hemodinâmica respiratória ela é a mesma, independente se é de outra causa ou se a origem desse desconforto respiratório ou dessa insuficiência cardíaca ou desse choque é cardiogênico ou não, a gente vai saber manejar isso, né? Então, o grande ponto principal, o ponto-chave da condução aqui diferente é justamente o uso do prostim. É isso? Exatamente. O diagnóstico inicial, a abordagem inicial desse bebê, esteja ele compensado ou descompensado, início de descompensação, é um bebê crítico. Bebê Sim. crítico. Então, a droga, de fato, que vai ser diferente desse manejo é o prostim, e todos os outros passos e todos os outros parâmetros e critérios são muito semelhantes a um bebê, um recém-nascido crítico, né? Tanto é que a gente sempre traz o alerta de que a descompensação de uma cardiopatia congênita crítica, principalmente aquelas que têm o fluxo sistêmico dependente do canal arterial, é muito parecido com o choque séptico, né? O diagnóstico diferencial, né? E o choque séptico é mais comum, obviamente, do que a cardiopatia crítica, que tem fluxo sistêmico dependente de canal. Só que aqui você precisa realmente ter essa a lucidez, né? Precisa ter essa esperteza de fazer esse diagnóstico diferencial, e se você não está convicto de que possa ser sepse, é melhor de fato garantir o canal aberto, que trata não como as duas vai coisas, atrapalhar o teu manejo. Coloca o antibiótico também, coloca o prostim até você ter isso esclarecido, né? E aqui eu vou reforçar o teu apelo. Eu acho que nada disso aconteceria, todo esse pavor, né? E esse corre-corre não aconteceria na maternidade, no berçário, com um diagnóstico prévio, né? Então, a gente conseguiria fazer todo o planejamento, pelo menos o melhor planejamento possível, né? Não de todo mundo, não da melhor forma, o mundo ideal, mas o melhor possível, tá? Bom, temos esse bebê crítico, a gente fez o primeiro passo, depois a gente vai partir para o diagnóstico dessa cardiopatia, e aí, dependendo de cada cardiopatia, os próximos passos vão ser bem direcionados aí. Mas é importante dizer, acho que é importante
todo mundo entender que o inicial não é uma competência exclusiva do especialista. Sim, né? Perfeito. Falar um pouco desse bebê aqui que foi para o alojamento Sim. e que começou a descompensar lá. Isso é tão comum que foi criado um exame de triagem neonatal para cardiopatias, né, que é o teste de oximetria, popularmente conhecido como o teste do coraçãozinho. Uhum. É isso. Bora falar um pouco desse teste, porque assim, quando eu estou passando visita no alojamento, com os residentes e com os internos, eu vejo até hoje, assim, alguns equívocos na interpretação e na execução desse exame que me preocupam um pouco, assim, sabe? E assim, a gente faz 10 por dia, né? Porque se nasce um monte de menino, você tem que fazer em todos triagens aí entre 24 e 48 horas, é um monte de teste de coraçãozinho que eu vou fazer todos os dias, né? Então, assim, fala um pouquinho sobre o que é esse teste de coraçãozinho, pensando que a gente está falando para médicos, para pediatras, para executar e interpretar da forma correta o que é esse teste de oximetria. Se ele realmente descarta totalmente cardiopatia, ou se ele realmente dá diagnóstico de cardiopatia, qual que é a finalidade desse teste? É uma triagem que é uma lei. Então, acho que o primeiro ponto é que é obrigatório, assim como outras triagens neonatais. Essa é lei sem nenhum porém no corpo da lei. Não. Essa tem que ser feita na maternidade antes da alta, né? É obrigatório. Todos os recém-nascidos, acima de 34 semanas, tido como saudáveis, né? Por quê? Porque os demais, de alguma forma, vão ser avaliados. Sim. Porque vão ficar mais tempo internados, vão ficar já na UTI neonatal, de alguma forma terão a parte cardiovascular vista. Os bebês que preocupam são aqueles bebês que podem ter uma cardiopatia crítica ou grave e vão ter alta sem o diagnóstico já feito. Então, por isso que existe esse corte, né? Uhum. Bebês acima de 34 semanas. O teste é idealmente feito entre 24 e 48 horas de vida. Por que a gente não faz antes de 24 horas? Porque a gente aumenta um pouquinho a taxa de falso positivo, tá? A gente tem uma certa dificuldade técnica mesmo ali dos bebês e teria uma dificuldade de volume mesmo para conseguir fazer esse teste nas primeiras 24 horas. Então, decidiu-se, isso não foi só no Brasil, de que seria bem razoável essa espera e isso traz uma tranquilidade. Então, se isso foi bem estudado e visto no mundo todo, que esse teste pode ser feito depois de 24 horas de vida, é porque geralmente esses bebês, mesmo com cardiopatias críticas, não descompensam da hora para outra nas primeiras 24 horas de vida. Isso porque o canal arterial ele vai entrando num processo de fechamento ali nos primeiros dias de vida, geralmente nas primeiras 48, 72 horas de vida. Às vezes até o 7º dia de vida a gente vê canal arterial aberto e o forame oval também, né? Mais ou menos esse mesmo prazo. São as duas estruturas, shunts obrigatórios fetais, que importam aqui, né? Sobretudo o canal. Então, o teste é feito entre 24 e 48 horas de vida, com um aparelho próprio para recém-nascido. Então, não é o oxímetro do adulto que a gente pega emprestado para utilizar no bebê. Então, existem oxímetros próprios de recém-nascido. O sensor é diferente. Sim. O sensor é diferente em relação à leitura da pele do recém-nascido. Ao movimento, tá? sensor movimento. Ao movimento do recém-nascido. Então, um bom sensor, o bebê pode chorar, pode balançar a perninha. Você não precisa ali segurar segurando, né? o bebê, 3 pessoas em cima de um recém-nascido para fazer esse teste. Idealmente, não. A gente coloca um sensor na mãozinha direita, que seria a nossa medida pré-ductal. O sangue, teoricamente, que não tem a mistura ali do canal arterial, o pré-ductal, e o pós-ductal, que pode ser qualquer um dos 2 membros inferiores. A gente faz a leitura, ela não precisa ser simultânea, tá? Nem sempre a gente tem 2 oxímetros, né? Uhum. Então, você pode fazer a leitura sequencial, mas sequencial de imediato, né? Faz a leitura com uma curva muito confiável. Um dos maiores erros é esse. Você não tem um aparelho bom. Às vezes não é um aparelho neonatal, não é um aparelho que é antimovimento, né? Então, compatível com a movimentação do bebê. Então, ele não faz uma leitura. Você precisa esperar ali uns 30 segundos, 1 minuto,
para aquela curva, você ter aquela leitura muito bem clara de que ele está lendo o batimento e a saturação. E aí estabiliza essa leitura, aí sim esse vai ser o valor que você vai considerar como fidedigno, né? O bebê precisa estar aquecido, aquela região não pode estar úmida, então o aparelho precisa estar muito bem posicionado. E você faz as duas leituras. Os valores precisam idealmente ser maiores que 94% nas duas leituras, então 95% ou mais. E a diferença entre as duas leituras menor do que 4. Então pode ser 3, 2 ou 1, né? Uhum. Se atende a esses dois critérios, eu digo que é um teste que é negativo. Ele tem uma sensibilidade em torno ali dos 75% a 80%, mas a especificidade do teste do coraçãozinho é bem elevada. Então, o que isso significa? Um teste que é negativo, ele realmente praticamente descarta uma cardiopatia crítica. Tá? Somente as cardiopatias críticas. Somente as cardiopatias, nem as graves, ele descarta totalmente. As críticas, que são as canal dependentes, que são de fato aquelas que você vai ter que agir mais rápido, ele praticamente descarta. Então, por isso que essa triagem ela é feita no mundo todo, né? Então, não o só primeiro aqui. ponto importante aqui da interpretação, né? Porque, assim, eu falo inclusive com meus residentes, olha, vocês precisam transmitir aos pais toda vez que você faz algum exame, Sim. porque o resultado é da criança, é dos pais, não é do médico, né? Então, assim, como que você vai transmitir isso? Então, a pergunta que a mãe vai te fazer é assim, tá tudo certo, teste do coraçãozinho? Então, ele não tem doença do coração. Essa é a pergunta clássica. Todas as mães, é isso que elas querem segurança, né? Mas a resposta é essa, mas explicar que, olha, as cardiopatias, né, a gente diz que são muito graves, ele não tem. Agora, outras não tem como descartar, né? Principalmente se você for pegar cardiopatias, por exemplo, que são não cianogênicas. Sim. Uma CIV, uma CIA, um DSAV naquele momento. Né? Ou as cardiopatias que não são dependentes de canal, elas vão passar nesse teste, não vão dar alterado. E ainda assim pode ter uma cardiopatia grave, mesmo com o teste de oximetria, dando negativo esse resultado que você falou, não é isso? Exatamente isso. O teste é só para te tirar da urgência, né? É o bebê que pode ter alta. Se o teste é negativo, ele pode, do ponto de vista do teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho não exclui um exame físico bem feito, né? Perfeito. História bem tirada, exame físico bem feito. Isso que eu falo direto, olha só. Para você aumentar o valor preditivo do seu teste, né? Nós estamos dando um serviço especializado, você tem que fazer um bom exame clínico cardiológico. Medir pulso nos 4 membros, uma boa ausculta para ver se não tem sopro, né? Porque isso sim, junto, né, a história clínica não teve nenhum fator de risco, por exemplo, não era mãe diabética, como você disse anteriormente, ou com nenhum outro fator de risco para cardiopatias, malformações outras, né? O exame clínico todo muito bem feito e o teste do coraçãozinho negativo, você tem mais segurança. Perfeito. Então, assim, ele não é um teste de triagem por conceito, não foi feito para dar diagnóstico. Ele foi feito para fazer triagem diagnóstica. Beleza. Então, quais são os outros 2 resultados possíveis que podem dar no teste? Você já falou que é o negativo. Deu 95 para cima nos 2 membros, com a diferença aí menor ou igual a 3, o teste é considerado negativo. Ou seja, não tem mistura. Então, não tem diferença do pré-ductal, não é isso? Que é do membro superior direito obrigatoriamente, para o membro inferior. Beleza. Isso. Quais são os outros 2 possíveis resultados que você pode encontrar? O teste que é positivo, de fato, né? E você não precisa repetir, está alterado, né? Se tiver uma saturação menor que 90, então 89 para baixo em qualquer uma das 2 medidas, ou uma diferença igual ou maior que 4, né? Então, você, de fato, fez o teste ali tecnicamente muito bem feito e você tem esse resultado, você não precisa repetir. Ele está alterado, a suspeita de cardiopatia crítica é elevada, você avalia, né, clinicamente, o seu paciente está compensado, não está, para você definir para onde você vai encaminhar esse paciente e pelo fluxograma você tem até 24 horas para fazer a avaliação especializada, que é ecocardiograma com a avaliação clínica do cardiologista. Perfeito. Até lá, ele vai ter a avaliação ali do pediatra, do neonatologista, do intensivista, o que o bebê precisar, certo. O que você entende que o bebê precisa. Você precisa esclarecer, de fato, se existe alteração cardíaca. Lembrando que a especificidade é alta,
tá? Então, se o teste realmente é alterado, é uma chance considerável de ter uma cardiopatia, tá? Ele também não vai fazer o diagnóstico. A gente pode ter um teste falso positivo, né? Exatamente por isso que na última atualização do fluxograma foi criada a zona cinzenta, né? Que seria a terceira possibilidade. A terceira possibilidade. De resultado. Que nós, um pouco mais antigos, somos de uma época que só tinha essas duas possibilidades. Sim. Ou ele é positivo ou ele é negativo, né? E aí foi criada essa zona intermediária, né? Justamente para a gente não acabar solicitando exames demais e não fazer um sobrediagnóstico, né? Então, todo o resultado no meio disso, então a saturação ali entre 90 e 94 ou a diferença maior que 3, então tem um só dos critérios, né? Positivos, ou aquela saturação está no meio termo, exatamente o meio termo entre o teste positivo e o negativo, né? Aquilo que a gente não comentou aqui desses dois extremos. Você entra na zona cinzenta em que você tem o direito de fazer tira-teima. Melhor né? de 3. Isso. Pode repetir Reavaliar. mais 2 vezes o teste. O ideal é dando um intervalo para esse bebê. Sim. Pode dar um intervalo aí. Ele nos autoriza até um intervalo de 1 hora entre os testes, né? Mas é um bebê que fica em vigilância. Não é um bebê que você devolve lá pro alojamento conjunto e volta no final do dia. Não. É um bebê que fica ali sob o teu cuidado. Você faz até 3 avaliações. É julgamento clínico, fazer até 3 avaliações. E, de fato, se ele, em todas as tiver uma dessas avaliações alterada, basta reprovar em uma. Ele aí é bem criterioso. Reprovou em uma dessas 3, é negativo. O teste é positivo, o teste está alterado, vai para o fluxograma de teste alterado, tá? Agora, ficou cinzento em todas as alterações. Você continua na dúvida, considera como teste alterado. Ou, não, ele passa. Passou no teste depois das avaliações, a critério clínico, eu vou considerar esse teste de fato como negativo, liberar esse bebê. Ou, se o meu exame físico é duvidoso, aí eu posso incluir esse bebê como um bebê com teste. Eu desconsidero o valor desse teste e sigo o fluxograma de pesquisa de cardiopatia, tá? Com isso, com essa alteração, a gente conseguiu resultados na prática melhores, né? Porque, geralmente, o que acontecia é que o primeiro vinha duvidoso e aí já era classificado como alterado. E você não podia voltar atrás. Uhum. Geralmente, quando o primeiro é duvidoso, na sequência você consegue testes que dão a tua garantia, a certeza de que são testes são negativos, Sim. né? Então, são os testes normais, né? A gente chama de normal. negativo, é negativo para triagem Normal. para cardiopatia. Então, é um teste Isso, normal. Né? Teste normal. E aí você fica mais tranquilo para esse bebê ter alta, né? Porque a triagem tem que ser feita antes da alta e você não vai acionar o teu suporte cardiológico na internação. Você até pode orientar, né, que esse bebê faça um ecocardiograma fetal ambulatorialmente, okay. ou passe com o cardiologista ambulatorialmente, mas não precisa ser internado. Agora, aquele que passou no teste com teste alterado, o teste dito positivo para triagem, esse é obrigatório antes da alta ter eco. Antes da alta ter eco. Ele precisa fazer diagnóstico na maternidade ainda. Precisa ter o diagnóstico. Se a maternidade não tem condição, ela precisa transferir esse bebê para acionar a equipe de cardio para fazer esse eco, é isso? Ou compra o serviço ou transfere o bebê. Não tem outra opção. Não pode dar alta para o bebê, para a mãe procurar por conta dela. Porque se for realmente uma cardiopatia grave, ela pode descompensar ali daí a horas e perder o time, né? E se você não tem à sua disposição, você já sabe. O meu eco vem uma vez por semana, né? Só vem nas quartas e hoje é justamente na quinta. Ele veio ontem, né? Então, é melhor, deixa o seu bebê ali monitorizado. Sim. Se ele descompensar... Fica de olho. Exato. Se ele descompensar, você já sabe o que fazer até ele fazer, de fato, o diagnóstico, se essa for a tua realidade. Sim. Queria falar alguns pontos aqui, alguns pontos críticos de interpretação desse exame de triagem que eu observo muito. Hospital das Clínicas, nossa casa de formação, onde eu atuo ainda como neonatologista lá, então passo ainda... Fico mais na UTIM, mas ainda passo de vez em quando no alojamento, mas eu continuo vendo os mesmos erros sempre, assim. Não são erros.
São vícios, melhor dizendo, vícios de interpretação. Quando você falou assim, nós temos uma especificidade lá na casa dos 90, com uma sensibilidade de 80. Eu queria fazer um alerta aqui primeiro, né? Como a gente está falando assim sempre, no Brasil, país heterogêneo, com diferentes serviços que têm diferentes níveis de acesso, tanto a tecnologias quanto a profissionais especializados. Sim. Certo? Então, quando eles analisaram essa sensibilidade e especificidade, se for pegar lá a revisão da sistemática da Cochrane, que foi a utilizada na última revisão, que inclusive está lá no protocolo da SBP, né? Se for pegar, isso foi feito em países de primeiro mundo, que eu fico imaginando que o nível de tecnologia e de acesso a especialistas que possam fazer uma boa avaliação clínica, ela é mais uniforme, é mais homogênea, bem diferente da nossa realidade aqui. Por que eu te digo isso? Nós percebemos, num dado momento, lá na UFS, Hospital das Clínicas, né, aqui de Vitória, que a gente estava pedindo muito eco no alojamento. E adivinha, esses ecos estavam vindo todos normais, não tinha cardiopatia. Com muitos testes de oximetria alterados. É óbvio, a visão crítica de quem estava na gestão falou, vamos investir em um bom oxímetro. Acabou, você quase não faz mais eco lá. Porque você acabou com um falso positivo. Então, muitas das vezes você está diante de um teste alterado, aí você vai lá no protocolo, o que ele diz? Opa, se está na zona cinzenta, espera 1 hora e faz o teste de novo. Está na zona cinzenta, espera mais 1 hora e faz. Eu pergunto para meus... Primeira coisa, o que vocês fizeram nessa 1 hora? Aqueceram o bebê? Né? Porque vai fazer, está com o pé roxo, a mão roxa de frio e está fazendo um teste. Então, assim, em 1 hora você não fez nada. O menino não vai mudar a hemodinâmica dele em 1 hora para você ter um diferente de teste ali, né? Que era a zona cinzenta, passa a ser negativo. Então, tem essas coisas. Se você está com um bom oxímetro, como você citou anteriormente, né? Você está fazendo um bom exame clínico para juntar as peças do quebra-cabeça, você realmente fez o teste nas melhores condições, como você citou aqui e explicou como é feito o teste. Nessa 1 hora, você aqueceu a mão do bebê, trocou seu oxímetro se aquele não estava confiável. Então, são coisas da prática que não estão escritas em nenhum protocolo, mas que são interessantes de a gente passar essas informações, porque a gente já vivenciou isso muito, né? De pegar esse tipo de teste. Então, quando a gente fala de sensibilidade e especificidade muito alta, parece que assim, não, deu alterado, né, deu positivo ou deu negativo, eu descartei e eu confirmei cardiopatia. Não. Você só descartou ou confirmou numa triagem inicial para uma possível cardiopatia. Então, só essas críticas assim que eu faço em relação ao teste do coraçãozinho, assim, que alguns vícios, como você bem disse, assim, que ainda acontecem, talvez por falta de experiência mesmo de quem está executando. Com certeza. É sempre bom, porque quando a gente é novo, né, e a gente tem diretriz, a gente ama, né? Quando a gente é novo, a gente ama diretriz, né? A gente segue. Eu quero seguir a seta aqui do protocolo, onde está. Isso. A gente tem que ter essa visão crítica de qualquer diretriz, né? Ela só serve para ser um guia, né? A gente está completamente autorizado a utilizar a nossa expertise, né? O nosso senso crítico. Senso crítico, bom senso, né? Isso aí. É só um guia. E outra coisa é toda essa realidade não vista pelo papel, né? Todas essas estatísticas, todas que eu citei aqui são de fora, tá? A gente, infelizmente, não consegue produzir esse nível de estatística ainda. Nós ainda temos uma subnotificação, né, de cardiopatias muito grande, né? Muito grande. E a avaliação, a gente precisa saber esses números, obviamente, mas precisa ter essa avaliação crítica e eu acho que a clínica é absolutamente soberana, né? E dicas práticas, assim, o principal erro é o bebezinho que está chorando muito e o seu sensor não é bom, então ele mexe e você não consegue fazer a curva, não faz a leitura, ou faz a leitura e aquela leitura não é real, e o bebê está não aquecido adequadamente. Então, às vezes, só de colocar o bebê para mamar, ele vai ficar mais tranquilo. E aquecer, enrola com algodão, coloca o oxímetro, algodão e meinha, né? E deixa lá. Que não precisa ser só 1 minuto. Às vezes, o sensor fica lá vários minutos até você fazer uma curva boa. Não fica assim na ANEL? Sim, na UTI, o tempo todo, né? Monitorizado. Né? É como se fosse uma monitorização contínua, para você ter segurança daquela sua medida.
Então, são macetes, né? São realmente coisas que, óbvio, dá mais trabalho, né? É meio às vezes a gente terceiriza esse serviço, onde o teste do coraçãozinho acaba sendo terceirizado para a enfermagem, porque, de fato, se você for ler, ele não fala que é um ato exclusivo médico, né? Não, e na verdade a monitorização, ela é até mais do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do que nossa. Eles têm mais destreza, né? Tem, para colocar o oxímetro e ajeitar. Muito mais do que a gente. Muito mais. Né? Agora, a dica que eu dou é quando vem o teste vem alterado, vem de lá, vem com a tua equipe, que é confiável, vem alterado, aí você vai lá e acompanha junto. Né? Não é que você vai fazer, porque... vamos repetir para ver se a gente pode ter tido alguma falha de leitura, não é isso? Isso, exato. Na maioria das vezes é sim, isso. Sim. É um pequeno erro ali, uma pequena falha de interpretação. É a mesma coisa quando vem 94, 93, né? Aquele teste na trave, né? Calma, né? Às vezes é bem pontual e o teste não é positivo, né? Para cardiopatia. Então, acho que é super válido essas colocações em relação a essas observações práticas, né? E bem interessante esse ponto de que mudou o oxímetro e diminuiu o número de solicitações de eco. Muito interessante isso. Sim, investiu no oxímetro melhor, com tecnologia de movimentação, de captação mais rápida. Isso foi nítido isso aí no serviço. Então, diminuiu o número de solicitações de eco. Então, ficaram realmente aqueles que estavam vindo alterados, né? Essa zona cinzenta, ela praticamente sumiu. Entende o que aconteceu quando você muda? É lógico, não foi só a mudança da tecnologia, mas tem todo um trabalho de treinamento, né? Porque as pessoas estão ali há muito tempo, então existe todo um treinamento de equipe, treinamento dos residentes que giram muito, né? E isso tudo tende a melhorar a qualidade do serviço, óbvio, né? Wagner, meu amigo, nós estamos chegando no final do nosso tempo aqui. Se deixasse, nós ia falamos umas 4 horas direto aqui de cardiopatia, né? Juntou dois que quase não gostam de falar aqui, né? De um tema que a gente ainda gosta muito, né? A gente falou aqui, basicamente, para a gente fazer um fechamento aqui, basicamente de 3 pontos aqui, né? Do diagnóstico pré-natal, né? Com o eco fetal, toda a importância dele. Da conduta inicial frente a uma cardiopatia crítica. E do nosso diagnóstico, vamos dizer assim, do bebê depois que nasceu, que ainda não tem um diagnóstico, né? Intraútero, que é feito inicialmente com a triagem do teste de oximetria, tudo a gente já falou do exame clínico, né? Eu queria que você fizesse um fechamento aí dos pontos mais importantes desses 3 temas gerais, assim, desses temas mais amplos que nós falamos aqui, deixando a sua mensagem final também, por favor. Perfeito. Bom, eu começo essa mensagem final dizendo a seguinte frase: cardiopatia congênita não é doença rara. Nem conceitualmente, do ponto de vista epidemiológico, não é doença rara, tá? A gente não vê muito, e se você vê muito pouco, é porque você está fazendo pouco diagnóstico, tá? Felizmente, a maioria das cardiopatias congênitas não é crítica nem grave. Isso está correto, tá? Mas é para você esbarrar ali com cardiopatia congênita se você atua como pediatra em grandes serviços, com grande movimento, em maternidades, você vai esbarrar com cardiopatia congênita. Então, é importante que você saiba lidar com esse paciente. Eu acho que esse é um dos pontos principais. O segundo ponto a gente precisa ter a cultura do diagnóstico fetal. Isso precisa ser difundido, né, para todos os profissionais. Não é uma questão de reserva de mercado, uma questão política, ideológica, não. Isso faz muita diferença. Então, é importante que isso cresça. Isso vai demorar um tempo, mas é importante que a gente sempre fale sobre isso toda vez que a gente tiver a oportunidade. E é importante que toda a equipe que trabalhe com recém-nascido tenha esse treinamento de lidar com o cardiopata crítico, tá? Com essa abordagem inicial do cardiopata crítico, reconhecimento do que é, o que pode ser um cardiopata. Veja, você não tem a obrigação de dar diagnóstico, é importante. Você não precisa acertar diagnóstico. Você precisa reconhecer que existe a possibilidade de uma cardiopatia crítica. Isso já é o suficiente para salvar a vida daquela criança. Perfeito. E adotar as condutas iniciais, que a gente conversou bastante sobre
sobre tudo isso aqui. E naqueles bebês que nascem muito bem, acho que é o final da nossa conversa, saber conduzir bem essa triagem cardiológica e fazer uma avaliação clínica muito criteriosa. Vou fazer só um último comentário, Cris, que é em relação ao sopro nos recém-nascidos, tá? Recém-nascidos saudáveis, tá? Aqui, tirando os bebês de UTI e de médio risco até. Recém-nascidos que você quer dar alta, né? Certo. Que tá com, inclusive, teste do coraçãozinho negativo para cardiopatia, tá normal. E aí você ausculta o bendito do sopro, né? Lembrar que sopro vai estar presente em torno de 60% a 70% dos recém-nascidos, tá? Geralmente, a causa mais comum é aquela estenose relativa das artérias pulmonares, que é o aumento do fluxo pulmonar, né? Normal. O bebê é muito pequenininho, os nossos estetos escutam até pensamentos hoje em dia, então você vai ouvir o turbilhonamento do sangue passando ali. E quem não está habituado não vai conseguir fazer diferenciação se aquele sopro é preocupante ou não, e vai prender o bebê na maternidade, até fazer um eco, até passar com o cardiologista. Então, é um treino, né, de óbvio. Se você não está se sentindo confortável, é teu direito como médico, teu dever, na verdade, fazer essa investigação, aprofundar essa propedêutica, fazer uma investigação melhor. Mas lembrar que sopro não é cardiopatia. Eu falo isso até no consultório para as famílias, né? Não pode chamar o bebê, ele é cardiopata. Não, tem que saber o nome e o sobrenome da cardiopatia. Sopro não é cardiopatia. Sopro inocente é extremamente comum e o sopro não pode rotular aquela bebê como cardiopata, né? Aquele bebê como cardiopata. Então, é um tema talvez para um outro podcast só sobre isso, né? Eu vou marcar. Nem vou me alongar muito. E só para finalizar mesmo, gente, cardiopatia congênita não é raridade e também não é sentença. Tá? Perfeito. Não é sentença. A gente tem hoje em dia, para encerrar mesmo, a população com cardiopatia congênita adulta já é bem maior do que o número de crianças que nascem todos os dias e todos os anos com cardiopatia congênita. Por quê? Eles sobrevivem, sobretudo quando a gente faz diagnóstico precoce e tratamento oportuno. Maravilha. Achei sua mensagem final sensacional. Sensacional. Muito, muito obrigado pela sua presença. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse assim, você voltou agora para o Espírito Santo, me fala onde você está atuando, porque possivelmente depois do podcast as pessoas vão querer te encontrar melhor, meu amigo, porque você ficou fora há muitos anos, você ficou lá em São Paulo. Então fala assim, você está atuando na assistência, né? Está fazendo consultório, está fazendo hospital, tem projetos paralelos, me conta tudo aí, vai. Certo. Então, eu voltei agora, nesse ano, já estou, desde que eu voltei, atuando no nosso centro de referência principal aqui do estado, que é no IMABA, né, o Hospital Infantil de Vila Velha, o grupo grande de cardiopediatras, excelente, inclusive, não deixa nada a desejar para a equipe de São Paulo. Ficamos todos lá, então eu fico muito tempo lá, a maior parte do tempo eu estou lá, em vários setores. Também entrei na Prefeitura de Vitória, que a gente tinha uma defasagem grande de exames de ecocardiograma. Então, pelo SUS, eu estou nesses dois locais. E consultório, eu vou pedir para vocês entrarem no meu Insta depois, que vai estar junto com o podcast aqui também, porque o consultório vai começar agora. Maravilha. Está se estruturando ainda, chegou agora. Eu acabei de chegar, não quis iniciar de imediato, recebi algumas propostas e vou começar esses atendimentos também. Fala pra gente então, qual que é o seu Insta? Nós vamos deixar aqui embaixo também na descrição, tá? O seu Insta, mas já fala pra gente pra achar aí qual que é. Não tem meu sobrenome, é fácil. Porque eu errei algumas vezes, viu? Pra falar o sobrenome dele aqui. Não vou me atrever a falar de novo, porque eu vou errar. É só Wagner _cardioped. Ótimo. Tá? Então, você já me acha fácil lá e já tem lá a minha formação, onde eu estou trabalhando. E você consegue falar comigo, eu estou extremamente acessível para discutir casos com os colegas, para as famílias que quiserem conversar comigo também, sem problema nenhum. Maravilha. Você tem outros projetos também, ó. Esse exemplar aqui é meu, tá? A gente tá? não para, né? Deixa eu colocar aqui para eles pegarem aqui. Deixa eu conseguir pegar aí, né? Levanta um pouquinho mais. Pegou isso. Vira ele de lado um pouquinho. Aí.
A produção tá falando aqui que eu não sei nem mostrar livro para os outros. Mas, enfim, esse exemplar aqui é meu, eu comprei. Foi indicação da nossa amiga Dani, né? Cardiopediatra nossa, uma das referências nossa aqui do estado. Sim. Dani, quando fala indicação para a gente, é obrigação, né, Wagner? Então, eu fui lá comprar meu exemplar, Manual de Cardiointensivismo Pediátrico, né? Eu tenho cuidado de crianças em pós-operatório de cirurgia cardíaca, então estou sempre estudando, né? Sempre aprimorando e aprendendo demais, né? Com todos vocês, cardiopediatras. Eu gosto muito de cardiopediatria. E aí, para minha surpresa, quando eu abri o livro, o primeiro capítulo, quem foi que escreveu? Dr. Wagner. Eu falei, eu conheço esse cara aqui, com esse sobrenome de gente famosa aqui, hein? O livro é excelente, tá? Eu estou gostando muito do conteúdo, um livro muito bonito, muito bem diagramado. Então, para quem quiser estudar um pouquinho mais de cardiopatias congênitas, especialmente quem está aí mais na ponta, né, do cardiointensivismo, excelente livro. Como é que foi a experiência de escrever um livro? UTI neonatal e UTI pediátrica, tá? Acho que e UTI cardiológica, né? Todo mundo que está na ponta mesmo, como você disse. Essa galera que escreveu o que lá da sua formação? De São Paulo? Tem gente de vários serviços. A Juliana, que é a editora-chefe principal, é minha amiga pessoal. Nós temos outros projetos juntos também. E ela é a coordenadora atualmente do Hospital Beneficência Portuguesa, que talvez tenha a maior UTI cardiopediátrica da rede privada, né, do país. Na minha formação de terapia intensiva pediátrica, o nosso estágio era lá, né? E era realmente um serviço sensacional. É uma coisa gigante, né? Ela tem muita experiência com isso, ela gosta muito de compartilhar conhecimento, assim como eu. Então, ela que me convidou para esse projeto. Eu participei de 2 capítulos. Esse primeiro que você já viu, que é de anatomia, eu participo muito dando aula de ciências básicas. Eu gosto muito dessa fase inicial. Como cardiologia pediátrica é um assunto espinhoso para a maioria das pessoas, a gente tem que começar muito do começo, né? Para quem está começando nessa área, até mesmo para os próprios cardiopediatras, né? Durante todo esse tempo que eu fiquei em São Paulo, eu também participei da residência médica lá em São Paulo de cardiologia pediátrica. Então, como eu estava muito em contato com essa área básica, eu escrevi esse capítulo. Também participei de um outro capítulo sobre truncos arteriosos com uma grande cirurgiã amiga lá de São Paulo também. E participei de outros projetos, de outros livros também. É sempre muito gratificante participar desses projetos que acabam servindo de referência, né, para tantas pessoas. É desafiador pra caramba, você tem tem que estudar muito, né? Tem que fazer uma pesquisa ampla, grande, né? Uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande, mas é extremamente gratificante. E fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e me contaram que vocês estavam já usando esse livro, que algumas pessoas me conheciam por causa do livro, né? Então, foi realmente legal essa experiência. E eu adoro essa parte educacional, Cris, você sabe, né? E falando nisso, eu quero que você fale agora, por favor, também, deixa o contato do seu outro Insta, da sua equipe, que eu sei que você tem curso online, tanto de revisão ou atualização em cardiopatias, ou cardiologia, melhor dizendo, e curso também para quem vai fazer prova, não é isso? Me explica melhor esses 2 projetos e deixa o contato desse aí também para a gente encontrar lá. Chama TeamCore, tá? E estamos no Instagram, TeamCore_3, porque nós somos 3 cardiopediatras, eu, a Juliana e a Gabriela. Nos conhecemos em São Paulo, a gente iniciou esse projeto. O objetivo inicial era fazer uma preparação dos cardiopediatras para a prova de título de cardiologia pediátrica, mas a gente percebeu essa lacuna nessa área de ensino de cardiologia pediátrica, não só cardiopatias congênitas, é óbvio que o carro-chefe são as cardiopatias congênitas, mas a gente fala de cardiologia estrutural não congênita, né? Das cardiopatias adquiridas, avaliação hemodinâmica, cirurgia hemodinâmica, cateterismo, tudo. Imagem. Inclusive, eu faço toda a parte de imagem desse curso, a parte básica. Quero me inscrever, Wagner. Onde é que eu entro lá? Quando que eu entro para fazer a minha inscrição? Quando é que é a próxima turma? Todo ano a gente abre essa turma. teamcore.com.br é o site. Próxima turma abre quando?
Próxima turma... Já está rolando a turma desse ano. Já está rolando, dá para se inscrever ainda, porque você tem o acesso do curso até o final do ano, né? Então, a gente está quase no meio do ano, você vai ter mais 6 meses aí para acessar o curso todo, ou espera a próxima turma que começa em janeiro. Em janeiro começa já a matrícula para as próximas turmas. Todo ano a gente abre turma nova dos 2 cursos, são os 2 principais projetos. Esse ano a gente tem um projeto específico, vou finalizar, que ele não é anual. Spoiler, primeira mão agora? Esse ano a gente tem... não divulguei ainda, tá? Mas ele já está acontecendo, que é um curso de cardiologia neonatal. Opa! Tá? Então, legal. Específico para quem trabalha com UTI neonatal. E a gente fez em parceria com um grupo de neonatologistas da Santa Casa de São Paulo, que tem uma expertise enorme em neuromonitoramento neurológico dos bebês, tá? De todos os bebês, inclusive dos cardiopatas. Então, a gente fez uma parceria com esse grupo, que é algo que a gente também está estudando bastante, divulgando bastante também. Então, tem um módulo desse curso que é só sobre isso. Então, quem gosta de fazer bastante ciência beira-leito, hein, Cristiano? Legal. A gente colegas fala neonatologistas, fiquem ligados aí, muito então, hein? sobre isso. E é um curso para todos os níveis de profissionais que lidam com recém-nascidos, desde quem lida com sala de parto, baixo risco, médio risco, até o TIM. Maravilha. Wagner, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. O papo fluiu aqui, que a gente nem viu o tempo passar, foi muito conteúdo que você colocou pra gente. No momento que nós estamos gravando esse episódio, nós estamos aí quase no dia 12 de junho, né? Justamente o dia da conscientização da cardiopatia. Foi das oportunidades justamente que nós vimos, inclusive, em gravar esse episódio. Te dou novamente as boas-vindas ao Espírito Santo. É muito bom tê-lo de volta aqui com a gente, tá? E, com certeza, a gente vai se ver por aí, a gente vai trabalhar junto, quem sabe em outros projetos que não só na assistência da UTI. Quem sabe não volta aqui para falar também de outros assuntos dentro da cardiopatia, de uma forma geral. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e estou completamente à disposição. Valeu. Grande abraço, Cris. Obrigado. É isso aí, galera. A gente está encerrando mais um episódio aqui no Pé de Moleque. Muito conteúdo entregue aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal que vem muito mais por aí. E compartilha esse episódio com os outros colegas. Manda lá no grupo do Zap, fala, bora aprender sobre cardiopatia com quem sabe. Dr. Wagner veio aqui compartilhar muita informação com a gente. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.